livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Vou ministrar uma palavra. Povo de Itajaí, amanhã não precisa nem ir para a igreja. Já recebe aqui mesmo. Aleluia. Às vezes as pessoas falam, eu fui no culto de manhã, eu fui na noite, o pastor pregou a mesma palavra. Óbvio. Para que pregar duas mensagens diferentes se nós somos a mesma igreja em horários diferentes? É o mesmo povo. O povo que vem na manhã, o povo da noite é outro, fora os fominhas, que ouvem duas vezes a mesma palavra. A repetição é pedagógica, é bom mesmo. Que ouça duas vezes. E querer pregar duas mensagens diferentes para o mesmo povo que está reunido em horário diferente, para mim é mais presunção de uma espiritualidade do que de fato pedagogia do evangelho. Então você de Itajaí está liberado para não ir amanhã, a não ser que queira ouvir duas vezes a mesma palavra. Aliás, deixa eu também dar um conselho, não foi feita oferta ainda, né? A tua oferta hoje vai ser especial aqui em Blumenau, amém, povo de Itajaí? Faça uma oferta especial para abençoar essa casa. Nós somos uma igreja que nós temos uma administração autônoma. Nós não temos um caixa único. Cada igreja tem a sua autonomia de o recurso que entra nela ser investido diretamente nela. Porque eu entendo que não adianta a gente fazer um caixa único e ficar demandando sobre as necessidades que é da igreja local. Para que isso? Tem ministérios que são assim, fazem um único caixa e aí precisa de alguma coisa, é igual departamento público. Cidades agora, vocês passaram aqui pela enchente. Quanto tempo vai levar para o governo federal liberar a verba que precisa para consertar os estragos? Muita burocracia. E como o reino de Deus, a gente precisa ser mais dinâmico. Então as igrejas elas têm uma autonomia, uma liberdade financeira. E esta igreja, como está começando, precisa avançar, precisa de recursos. Então eu quero dar um conselho à igreja de Itajaí. Dê uma oferta abençoada hoje aqui em nome de Jesus. Invista numa terra fértil. Amém? Abacuque capítulo 3. O carioca dormiu mais feliz também, né? Cheio de problema para resolver, né? Conta para pagar. Início de igreja é difícil, né, pastor? Uma das tristezas do pastor é, meu Deus, eu tenho tanto sonho e falta recurso. Bem-vindo ao time. Aleluia. Capítulo 3, verso 1 diz assim, verso 2 diz assim a palavra: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Amém? Pai, nós te damos louvor, Senhor, e honra pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua compaixão, o teu favor sobre nós. Obrigado, Senhor, por esse tempo que nós estamos vivendo, de novidade de vida, de coisas lindas acontecendo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel. Nós muitas vezes nos desequilibramos, nós muitas vezes somos instáveis, faz parte da nossa humanidade, Senhor, o medo, a ansiedade, a angústia. Mas quando nós olhamos, nós podemos declarar no tempo presente, olhando para o passado, que até aqui nos ajudou o Senhor. Tu foste, Senhor, e sempre serás a nossa pedra de ajuda. E porque nós temos um testemunho do que o Senhor foi até aqui, nós temos a certeza de que daqui para frente coisas ainda melhores acontecerão, porque continuamos uma jornada contigo. E te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor faz. Te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor fez. E já agradecemos antecipadamente por tudo que certamente o Senhor fará. Porque a tua palavra lançada sobre nós, ela nunca voltou vazia, ela nunca ficará perdida no tempo, no espaço. Ela certamente se cumprirá. E na tua palavra, Senhor, nós depositamos mais uma vez a nossa esperança, te pedindo, fala conosco. Revela o teu coração a nós como tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Esses dias de celebração, de aniversário, quando nós chegamos em épocas como hoje, eu especialmente gosto de seguir o conselho do profeta Jeremias em Lamentações, no capítulo 3, verso 21, quando ele diz assim: todavia, trago à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Todavia, quero trazer
na minha mentalidade, na minha mente, na minha memória, aquilo que me dá esperança. E como eu acabei de orar aqui, o que nos dá esperança é saber que nós não estamos sós, que o Senhor está conosco. E nós sabemos que o Senhor está conosco, não porque Ele disse, chegou aqui agora e disse, olha, eu estou com vocês, não. É porque o nosso histórico de vida mostra que Ele está conosco. A nossa vida até aqui mostra que Ele é conosco. Se não fosse o Senhor na nossa vida, nós já tínhamos dado errado há muito tempo. Se não fosse a misericórdia do Senhor, é Jeremias quem vai dizer no verso seguinte: por causa do seu grande amor, é que nós não fomos consumidos. Porque a sua misericórdia, ou as suas misericórdias, são novas a cada manhã. Então ele traz a memória que o Senhor até aqui lhe ajudou, e esta memória lhe dá esperança, uma boa expectativa de um futuro glorioso, porque quem fez, faz e fará. Eu especialmente trago à memória tempos assim, porque nesses tempos a gente para, olha para trás, celebra tudo que aconteceu, e como disse o pastor Carioca, eu chamo de Carioca, você chama de João, é mais espiritual? Não, né? Carioca. Como disse o Carioca, não se trata apenas do tempo que passou, do tempo que vivemos, mas uma atenção, porque algo profético está sendo derramado para o novo tempo, para o momento que vai chegar. Algo inspirado por Deus para um novo tempo. Mas é importante separar e você avaliar. Olha o que Deus fez. Olha quanta coisa nós estamos desfrutando. Pastor Fabiano e eu, todas as vezes que a gente está junto em momentos assim, que nós estamos desde o início, desde que tudo era só a palavra, e como se fosse só, a palavra é tudo que a gente precisa, mas é de fato a palavra não materializada, a palavra prometida. Então a gente olha e diz, não é que fez mesmo? Aconteceu mesmo, rapaz, aconteceu, e a gente fica assim bobo, celebrando as coisas que estão acontecendo, porque nós andávamos juntos num tempo em que a palavra era só a palavra. E aí traz a memória. E este texto que eu acabei de ler, para mim, é uma oração que eu fiz a primeira vez na minha vida sem saber que ele existia. A minha primeira grande experiência com Deus, eu já contei meu testemunho várias vezes, foi no Mar da Galileia. No ano de 2010, outubro de 2010, afastado do caminho do Senhor, nascido num lar cristão, mas 15 anos longe da igreja, sem pisar, sem frequentar, sem congregar, sem fazer parte. Filho de pastor, conhecido como filho do bispo, mas sem consciência de evangelho, porque eu nunca fui daquele filho de pastor. Eu acho que restava um certo temor dentro de mim. Eu pensava assim comigo, eu não vou me meter, porque eu não quero ser, pelo menos para hipócrita eu não sirvo, de ir para a igreja no domingo e na segunda, no final de semana, na bagunça. Então, eu fiquei, foi na bagunça, erroneamente, mas foi lá que eu fiquei. Então eu passei 15 anos muito longe, e 15 anos muito longe do Senhor, tudo que você tem são memórias passadas, de palavras que você ouviu, de coisas que você ouviu falar do Senhor, e sem conhecer esta oração, no Mar da Galileia, no barco, um dia eu orei assim, Senhor, eu ouvi falar de Ti, eu ouço falar do Senhor, eu estou vendo agora mesmo, porque a minha oração começou como uma conversa para o vento na minha cabeça, falando sozinho, um doido falando sozinho, longe de um grupo de oração dentro do barco, onde todos deram as mãos e começaram a orar, aquela coisa de crente, sabe, crente, quando dá a mão aqui, vamos orar? E aí eu, estranho no ninho e revoltado com a religião e um monte de coisas que eu conhecia, de bastidores de vida de crente, que a gente olha e diz, e aquilo ali me fez, eu tinha repulsa, essa era a verdade, mas no meu afastamento e na reflexão, olhando para eles, eu comecei a falar com Deus, achando que estava falando sozinho. Ouvi falar, mas não sei nem se Tu existe. Agora, se Tu existes, porque eu ouvi falar e eu ouço a minha vida inteira, Tu me conheces e sabes que eu não viveria uma vida de dar a mão porque todo mundo dá a mão, orar porque todo mundo ora, mas se aquilo não for uma verdade, for só
uma manada, um povo fazendo por meio de repetição. Não faz sentido para mim. Agora eu ouço falar de ti desde que eu sou criança. Eu ouço falar de uma promessa tua para mim. Eu ouço falar que tu fizeste na vida daquele, na vida do outro, na vida do outro. Eu ouço falar. E Senhor, se é real que tu existes e que tudo que eu ouço falar é verdade, então eu estou lascado. Porque se é verdade, eu não mereço nada além da morte. Porque se é verdade que tu existes e eu ouço falar que tu és santo, então, meu Deus do céu, eu sou profano. Se eu ouço falar que tu és puro e é verdade, tu existes, eu sou imundo, eu sou pecador. Agora, Senhor, se é verdade tudo isso e tu de fato existes e eu ouço falar, Senhor, então me dá uma chance e me perdoa. Porque eu estou cansado da vida que eu vivo. Eu não quero mais a vida que eu vivo. E ali, o Senhor me visitou. E ali eu entendi o que é misericórdia. Ali eu entendi o que é compaixão. Ali eu entendi o que é um Senhor tocando naqueles que não merecem. Ali eu entendi o que é graça, o favor imerecido de Deus. Porque depois, quando eu comecei a refletir e conhecer a palavra do Senhor e conhecer a Deus, eu disse, meu Deus, eu fui um insano em orar daquele jeito. Mas depois eu li também que o Senhor não leva em consideração a ignorância. Então, ainda bem, eu era um ignorante também. Mas o fato é que, ouvindo falar do Senhor, eu vivi uma grande experiência. E depois disso, muitas outras palavras que eu comecei a ouvir falar. Depois da minha conversão, agora já no Senhor, agora já vivendo os primeiros passos da fé, sem uma consciência de propósito, muita gente ainda está nessa caminhada, sabe que o Senhor é real, já viveu uma experiência com Deus, já tem uma experiência com o Senhor que não é mais um discurso, não é só de ouvir falar, como dizia Jó, antes eu ouvia falar, agora eu sei quem tu és. Mas ainda meio perdidos na sua questão de propósito de vida, quanto eu já sei que o Senhor é. Mas o que o Senhor quer para mim? Qual é a vontade de Deus para mim? E aí vivem às vezes muito tempo dentro do Evangelho e na caminhada tentando descobrir. E aí começam a ouvir sobre a fama do Senhor, sobre quem Deus é. Num Deus de propósito, num Deus de gerações, num Deus de aliança, num Deus que chama, num Deus que escolhe, num Deus que forja, num Deus que prepara. Mas tudo isso ainda ouvindo, e eu ouvi falar muitas vezes, e eu me lembro do dia em que eu estava agora velando o meu pai, 6 meses depois, na beira do esquife, do caixão, uma multidão passando, e veio uma pessoa e disse, assim te diz o Senhor, esse ministério vai sofrer uma tempestade, vai arcar como uma palmeira, ao ponto de encostar as suas folhas no chão, e muita gente dizer que ele vai quebrar e que nunca mais vai se levantar, mas eu, Senhor, te digo, assim eu farei, eu vou reerguer com uma viscosidade, uma força como nunca antes teve, e vai florescer mais do que floresceu um dia, e eu vou te usar para isso, e eu ouvi falar disso. E hoje a gente já desfruta disso. E Blumenau faz parte dessa promessa. Blumenau é uma terra que recebeu essa palavra. Blumenau é uma terra que hoje a tempestade já passou. 5 anos depois, a turbulência já passou. 5 anos depois, já é uma realidade. 5 anos depois, já está em pé. 5 anos depois, já faz um trabalho muito semelhante ao que foi feito há 20 anos atrás. E em nome de Jesus, a promessa não terminou. A palavra que nós ouvimos é que agora que começa um tempo de um florescimento, de frutificação, como nunca antes foi. Maior do que um dia foi. Eu ouvi, e eu creio no que eu ouvi. Eu ouvi, e a palavra diz, Paulo diz em Romanos 10, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É Jesus que a gente prega, é o ensino de Jesus que a gente proclama, é a palavra do Senhor que a gente profere, que a gente replica. Eu digo para eles, eu digo para os pastores, eu digo para aqueles que têm a graça de Deus de poder compartilhar da palavra com o povo, eu falo para eles sempre, é melhor ter 15 minutos de Jesus do que 1 hora de Genésio. Se você tiver uma mensagem que fala 15 minutos somente,
Não se preocupe com o horário, eu só tenho 15 minutos, mas é Jesus, é suficiente. Se você ler devagarinho a mensagem de Pedro em Atos 2, não tem mais do que 15 minutos, e 3.000 almas se converteram. Ele falou do início ao fim de Jesus. Jesus é suficiente. E a fé vem por ouvir. Agora, é ainda em Romanos 10 que Paulo diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Então, nesses 5 anos aqui de CI Blumenau, eu quero começar a celebrar e agradecer a vida daqueles que pregam o Evangelho. Daqueles que são responsáveis hoje para que pessoas ouçam a palavra do Senhor. Gente que prega o Evangelho com o microfone na mão, com as atividades ministeriais, com as lideranças que Deus constituiu, mas igreja que prega o Evangelho com comportamento, com a vida, com um relacionamento sincero com o Senhor. Parabéns para vocês. Que Deus os preserve com o coração íntegro. Porque como ouvirão? Como continuarão ouvindo? Abacuque fez uma oração há 2.800 anos atrás. E na sua oração ele já dizia: Senhor, ouvi falar da tua fama, porque era um povo que agora ouviu falar dos dias de Moisés, dos dias de Abraão, dos dias dos patriarcas, dos dias de Davi, dos dias dos reis. E agora era um povo que ouvia falar da fama do Senhor e ouvia falar do que o Senhor fez, mas o mesmo coração de que tinha uma esperança, tinha uma alegria por saber que o Senhor fez, mas um desejo que o Senhor faça. E em nome de Jesus, o Senhor que fez é o Senhor que faz e fará. Agora, para o Senhor continuar fazendo, consequentemente tem que haver fé. E a fé vem por se ouvir. Então, parabéns para quem fala. Parabéns para quem não se cala. Parabéns para aqueles que nesses 5 anos, muitas vezes, ouviram palavras de desesperança, de desânimo, palavras de oposição, mas tão somente creram na palavra principal que ouviram: eu, o Senhor, levantarei e farei mais do que um dia fez. E porque ouviram e creram, estão proclamando e estão vendo frutos para a glória do Senhor. É isso que a gente precisa. A gente precisa continuar crendo no que nós ouvimos e fazermos todos os dias, sustentados nessa palavra, até que se cumpra, até que aconteça. Faz muito tempo que Deus não fala comigo. E daí, já falou alguma vez? É suficiente. Se Deus já falou, é suficiente para você ir até o fim. Tem gente que inclusive Deus está calado e ele está querendo que Deus fale com ele de novo, como se Deus tivesse que ficar batendo papo, e talvez se o Senhor pudesse falar agora, e talvez está até me usando para falar, ele diga o seguinte: para que eu vou falar se eu já te falei e até agora estou esperando acontecer? Termina o que nós combinamos e eu te dou uma nova palavra. Faz o que eu já te falei para fazer, porque quem me ama me obedece. Só faz o que eu já te falei lá atrás, e eu vou falar com você de novo. E depois eu te dou uma nova palavra. Não, confirmação. Ai meu Deus, hoje o dia não amanheceu legal. Pois é, ia fazer sol, mas choveu. Será mesmo que é para fazer? Parece que Deus é o desequilibrado emocional que nós somos. Que uma hora a gente pensa de um jeito, outra hora a gente pensa de outro, outra hora a gente pensa de um jeito, porque a gente é circunstancial. Deus não é circunstancial, Deus é eterno. Deus, quando fala, Ele já sabe dos tempos, dos acasos, e Ele não está preso e sujeito a isto. Ele deu uma palavra, e na palavra do Senhor, você vai transpor muralhas se elas se levantarem, você vai avançar contra uma tropa se elas se levantarem. O tempo e o acaso fazem parte da dinâmica da vida, mas aqueles que estão no Senhor já são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, se você tem a palavra, se você ouviu, vai nela, porque vai dar certo em nome de Jesus. E parabéns para aqueles que creem nisto e proclamam isso com intensidade, porque outros estão sendo libertos. Ouviram e creram, e porque creram, invocaram, e porque invocaram, foram salvos. Agora, Paulo diz assim: e como pregarão, se não forem enviados? Então fica aqui a minha gratidão nesses 5 anos, por aqueles que dizem assim: eu não presto para pregar.
mas tem sido um mantenedor e alguém que envia. Tem sido aquela igreja que acredita na visão. Tem sido aquele povo que muitas vezes estão nos bastidores, muitas vezes os holofotes não brilham sobre eles, muitas vezes não são nem lembrados, mas são fundamentais para que a palavra seja pregada, porque eles estão sustentando, eles estão enviando, eles estão protegendo. Como pregarão se não forem enviados? E esta é a dinâmica da igreja. Só tem gente pregando porque tem gente enviando. Só tem gente que foi, e às vezes a gente celebra, meu Deus, que corajoso, largou tudo para ir. Normalmente quem vai não tem muita coisa para deixar para trás não, mas tem a ousadia e a coragem de crer na palavra, vai pela fé, mas só vai porque enviaram. Porque tem um povo que diz, eu creio. Porque tem um povo que reconhece, o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem prosperado a minha casa, o Senhor tem cuidado dos meus. A palavra que eu estou ouvindo tem sido uma palavra poderosa de sabedoria, de revelação, de instrução para a minha vida. Eu tenho me alimentado espiritualmente, tenho usufruído dela, então vão e continue falando para mais pessoas. Glória a Deus por essas pessoas, é por isso que a gente está aqui agora. Uma igreja que envia, uma igreja que abençoa, uma igreja que crê e que investe, cada um conforme a sua capacidade, mas é por isso que nós estamos aqui. E eu tenho ouvido falar, talvez, você já ouviu falar da fama do Senhor, na história de muita gente. Talvez você já tenha ouvido falar da fama do Senhor na história de Adão e Eva, por exemplo. Foram criados por Deus, a humanidade começa neles. Provavelmente você já ouviu falar da fama do Senhor criando todas as coisas e plantando um jardim no meio de toda a criação e colocando o homem ali como gestor, como administrador, como zelador daquele jardim. Talvez você já tenha ouvido falar muito do poder e da fama do Senhor de realizar com a palavra. Ele disse, haja e ouve. Você já ouviu falar da falência de Adão e Eva? Você já ouviu falar que Adão e Eva foram os primeiros a falir na terra? Primeira falência na terra, moral, espiritual, econômica, foi de Adão e Eva. Adão e Eva, por conta da sua desobediência ao Senhor, jogaram fora o Éden, o jardim do Éden. Tiveram que sair daquele lugar. Tiveram que passar por uma dificuldade econômica, geográfica. Um casal aparentemente falido. E talvez você já ouviu falar disso, muitas vezes. E talvez essa seja a realidade de algumas pessoas. Nós estamos numa cidade, numa região, porque Itajaí também é assim, chega muita gente de fora. Quantas pessoas de fora, de outras cidades, já chegaram aqui na igreja? E a maior parte, ou muitas delas, vêm com falências. Perderam tudo onde estavam, perderam emprego, perderam condições e vieram para cá para tentar uma vida melhor. Muitas vezes se perderam no relacionamento, na vida que viviam social e resolveram mudar de cidade, porque essa falência geográfica lhes fez sair do local onde eles estavam e foram para outros lugares. Falências que a gente vê na vida e que a gente vê em Adão e Eva, só que nós vemos um Deus de graça no cuidado conosco. Nós vemos um Deus de amor no cuidado conosco. Nós poderíamos passar aqui falando muito tempo da falência de Adão, mas eu prefiro falar da compensação de Deus. Porque no meio da falência deles, no meio da realidade deles, trágica, econômica, relacional, familiar, geográfica, diz a palavra que eles geraram 7. E 7 significa compensação. Compensar é diferente de recompensar. Recompensar é Deus te dando algo como mérito por algo que você fez. E Jesus prometeu
que a sua igreja também será recompensada pelo trabalho que fizeram, pela fidelidade que tiveram, pela perseverança que exerceram. A minha recompensa está comigo, é o meu presente de honra ao mérito. Mas compensar não tem a ver com recompensar. Compensar é o Senhor trazendo uma forma de correção àquilo que foi danificado, aquilo que foi estragado. Compensar é você trazer esta correção ou anulação de um dano causado, seja por outro, seja por você mesmo. E o Senhor vem e compensa. Então deixa eu falar uma coisa para você. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. O Deus da compensação está nesse lugar. Talvez a realidade hoje é uma realidade econômica difícil, mas você continua confiando no Senhor. Talvez a realidade matrimonial é uma realidade difícil. Casais que, por conta de todos esses problemas circunstanciais, pensam em divórcio, pensam em separação, pensam que o amor faliu, que o relacionamento faliu. O Deus da compensação está aqui nesta noite. O Deus que corrige ou anula o dano causado, seja por você ou por outros. Quantas vezes você já ouviu falar do Senhor fazendo isso na vida de tantos? Por que Ele não vai fazer na sua? Ele pode fazer na sua. O Deus que você já ouviu falar da sua fama, provavelmente na vida de Moisés. Moisés mesmo é muito pregado na nossa... O homem que saiu do Egito com um povo e libertou e levou para o deserto, rumo à terra prometida, e que o Senhor falava com ele face a face, e que o Senhor se manifestava, e nunca se levantou em Israel homem como Moisés, que falava com Deus face a face. Um homem que de tão especial era, o Senhor o sepultou e escondeu a sua sepultura, para que não haja idolatria sobre ele. De tão grande esse homem foi, Deus sabia que iam criar um totem dele, então eu vou esconder o corpo desse cara. Um homem que quando descia do monte, a sua face resplandecia. Um homem que quando se levantaram contra ele, Deus se levantou a favor dele, dizendo assim: fiquem na de vocês, porque com vocês, quando eu quero falar, eu mando profeta, com ele eu chamo no particular e falo pessoalmente. Agora você já ouviu falar que esse homem era um improvável? Você já ouviu falar que esse homem era alguém que não fazia parte, ou não tinha aquilo que nós, de forma abjeta e preconceituosa, falamos muitas vezes em relação ao outro, não tinha pedigree social? Esse era Moisés. Esse Moisés era um cara que não tinha um senso de pertencimento aonde ele vivia. Mas Deus resolveu tocar nele, dizendo assim: ele é meu escolhido e eu vou fazer dele o que eu bem entender, e eu vou tornar ele grande. Quantas vezes você já ouviu falar de Deus que pega pessoas improváveis e os torna? Por que Ele não vai fazer sobre a sua vida? Creia. Confie nisso. O Deus de Moisés é o teu Deus. O Deus de Moisés é o Deus que diz no Salmo 113: eu sou aquele que levanto do lixo o pobre, ergo do pó o necessitado, e o faço assentar-se com os príncipes do meu povo. E quando o Senhor te coloca nessa mesa, o Senhor não te coloca nessa mesa para você ser um bastardo. O Senhor te coloca nessa mesa como um igual, porque você é filho de um Deus que é rei de todas as nações, e que diz na sua palavra que você é sacerdócio real. Improváveis. Mas o Deus famoso na vida de Moisés é o mesmo Deus sobre a tua vida. Então, se você tem ouvido falar de um Deus sobre a vida do outro, creia que o Senhor é Deus sobre a sua vida também. E que Deus pode fazer. Essa tem sido a nossa oração. Por que eu estou citando Adão, Moisés? Porque como ministério a gente carrega essa identidade. Nós carregamos uma identidade de ser um ministério que acredita no potencial das famílias.
que acredita na restauração das famílias, que acredita que a família é a célula de fato máter da sociedade e que uma família forte constitui uma igreja forte. Nós acreditamos e oramos. Quando eu digo para o carioca, que ele começa a falar, eu digo assim: como é que está a tua casa? Como é que está a Keila? Como é que está ali a célula máter? Como é que está ali a matriz que gera tudo? Porque as primeiras ovelhas de um pastor não é a congregação, são seus filhos, a sua esposa. Como é que está? Porque se está saudável a casa de vocês, a igreja estará saudável. Se a casa de vocês estiver forte, pode apanhar na rua que for, tu vai chegar em casa, tu tem refúgio. Agora tu pode viver a maior honra e reconhecimento lá fora. Se chegar em casa e a tua mulher estiver virada do avesso, a tua vontade de correr para um deserto. E morrer lá no deserto. Quer morrer, quer morrer. E assim é a nossa casa, assim é a nossa vida. E nós estamos pregando como ministério, como igreja, numa restauração familiar, em famílias fortes, porque a gente começa a construir uma igreja forte, e aí, meu irmão, uma cidade forte, uma nação forte. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu creio numa palavra de avivamento que eu ouvi essa palavra. Eu vou fazer um grande avivamento. O Brasil é um celeiro de nações, um celeiro de avivamento. Eu ouvi, eu creio nessa palavra. Mas a construção não é no Brasil, a construção é dentro de casa, e o Brasil será afetado. Quando a gente fala nada menos do que Blumenau para Jesus, Itajaí para Jesus, meu irmão, se essa cidade se converter, bota fogo na nação. Se nós tivermos famílias fortes, essa igreja, com os poucos que já estão alinhados, olha quanta coisa está intensificando, afetando. 5 anos de igreja, receberam agora uma moção de reconhecimento de autoridades do poder legislativo da cidade. Isso não é simplesmente um status, uma moção simplesmente para dar um reconhecimento e encher o nosso ego. O Senhor é um Deus de princípios. E o Senhor constitui autoridades, e autoridades carregam de fato legalidade para abrir portas ou fechar portas. As chaves da cidade estão na mão deles. O Senhor assim constitui. Quando eles nos reconhecem, estão dizendo: vocês podem ir e pregar, vocês podem ir continuar fazendo o que vocês estão fazendo. E eles estão nos dando a oportunidade, nós vamos entrar e vamos pregar o Evangelho. E Blumenau será alcançado, e famílias fortes serão resgatadas, e o Senhor vai fazer grande obra. Porque o Deus da compensação, o Senhor vai trazer compensação. O Senhor vai pegar improváveis. Porque o evangelho que é loucura, é o evangelho que pega pessoas que muitas vezes, as pessoas não veem nelas nenhum tipo de probabilidade e levanta elas. Uma das minhas orações nessa igreja é: Senhor, se tu enviares alguém muito abençoado e próspero, glória a Deus, não vou negar. Para quê? Negar. Precisa. Mas a minha oração é: Senhor, abençoa os nossos, prospera os nossos, ergue do monturo os nossos, faz em nosso tempo o que o Senhor fez com aqueles povos do deserto, que eram escravos, que eram endividados. Davi tinha os seus valentes, que quando Davi morreu, deixaram todos os recursos para construir o templo, e nunca houve nada tão suntuoso quanto o templo de Salomão, que a gente fala, mas quem deixou tudo pronto, tudo pago, foi Davi e os seus. Sabe quem eram os seus? Os 400 endividados que estavam na caverna de Adulão com ele. Gente que tinha tudo para dar errado, e o Senhor levantou, e o Senhor abençoou. Por quê? Porque ouviram a fama do Senhor e creram na palavra, fizeram uma aliança entre eles e disseram: vamos para frente. E o Senhor olhou aquilo: aí vocês entenderam, então abençoados vocês são, porque eu não faço só vocês abençoados. A promessa do Senhor não é só abençoar, a promessa do Senhor é: te abençoarei, mas ser tu uma bênção. Eu vou te abençoar, mas ser tu uma bênção também. Eu vou fazer sobre a tua vida, mas seja tu alguém que promove sobre a vida de tantos outros. Quando a igreja entende isso, meu irmão, nós vamos avançar. O Senhor vai realizar tudo que o Senhor tem para realizar como ministério, e tu e a tua casa jamais mendigarão o pão. Essa é a promessa, é o que a gente ouve,
num domingo à noite, é o que a gente ouve na palavra, é o que a gente ouve alguém pregando, é o que a gente lê. Por que eu não vou crer? Eu creio num Deus que pega a gente como Paulo. Quantas vezes você já ouviu falar sobre a fama de Deus na vida de Paulo? O apóstolo dos gentios. O cara da maior parte das cartas doutrinárias do Novo Testamento. O cara que fez 3 viagens pela Europa num tempo que não tinha avião, trem. Um cara que foi em lugares inimagináveis. Um cara que pregou com ousadia, com coragem. Sentou na frente de reis e olhou no olho e disse: assim diz o Senhor. Agora, você sabia que este Paulo era um legalista religioso hipócrita? Achando que era certo e matando em nome de Deus, mas não conhecendo a Deus. E é uma das palavras que nós carregamos como ministério, ser um ministério que quebra esse espírito de legalismo e de religiosidade. Um ministério que proclama o evangelho da graça e que vê a oportunidade de Deus dada àqueles que teoricamente têm um conhecimento muito grande, mas não têm o coração pastoral. Tem um conhecimento muito grande, um preparo, tem uma capacitação, mas tem escamas nos olhos. E esse legalismo, essa religiosidade, esse tradicionalismo humano, e que é um espírito desses tempos, nós estamos vendo isso acontecendo agora em Israel. Jesus em João 16, deixou assim bem claro para os discípulos: vocês serão expulsos das sinagogas. Chegará o tempo em que quem os matar pensará que está prestando um serviço a Deus. E eles fazem isto porque não conheceram nem o Pai e nem a mim. Dentro da igreja, o espírito legalista, justiceiro, existe também. Tem muita gente que mata moral, ministério, chamada, propósito, em nome de Deus, pensando que está fazendo um favor para Deus. Destrói vida de pessoas achando que está fazendo em nome de Deus. Isso era Paulo. Paulo prendia os cristãos, Paulo matava, Paulo dava o seu voto. Quando Estevão morreu, era Paulo que estava segurando as vestes. Com voto, sim, mata, apedreja. E fazia isto em nome de Deus. E você diz: meu Deus, não pode, isso é perversidade. Não é, isso é consciência cauterizada. Quem é que viu a notícia de um dos assassinos terroristas do Hamas mandando WhatsApp para o pai e para a mãe, dizendo: mãe, pai, já matei 10, chamando numa chamada de vídeo, dizendo: abre que eu preciso mostrar para vocês, e o pai dizendo, e a mãe: Deus te abençoe, meu filho, cheios de orgulho, porque pensam que estão fazendo em nome de Deus, desde o início cauterizados, desde o início legalistas, desde o início religiosos, mas nós como igreja estamos nos levantando também para derrubar um espírito religioso em nome de Jesus. E o evangelho da redenção e da graça será proclamado, e as pessoas vão conhecer a liberdade que há em Cristo Jesus. Uma igreja que prega e que as pessoas fazem com liberdade, com alegria. Se tem uma coisa que me alegra o coração é ver gente fazendo com felicidade, com alegria, com liberdade do Espírito. Temos a palavra, temos a doutrina, a sã doutrina não se mexe. Mas a religiosidade, a doutrina dos homens nunca deveria existir. Agora, eu creio que há solução para essa gente. Houve para Paulo, eu ouvi falar da fama do Senhor na vida de Paulo, eu creio que vai haver na vida desse povo também. E aí pessoas poderosas podem se levantar, porque preparadas elas estão, conhecimento elas têm, só que a letra sem o Espírito mata. O problema da letra é que sem o Espírito mata. Eu uso a Bíblia para matar, e o Senhor quer que a gente use essa palavra para salvar, para libertar, para alcançar. Provavelmente você já ouviu falar da fama do Senhor sobre a vida do gadareno e tantos outros. Cara endemoniado. A gente está falando de problemas insolucionáveis. A gente está falando de pessoas totalmente deterioradas, marginalizadas, deploráveis e desacreditadas por quem quer que seja. Não, ali não tem mais jeito. Eu conheço um monte entre nós que ouviram essa palavra. Tu não tem mais jeito. Ouviram de pai, ouviram de mãe, ouviram de amigos próximos. Gadarenos. Manda esse cara andar com gente que já morreu, porque não tem jeito.
Mas o Senhor chegou e libertou. Por isso que a gente investe em projetos sociais. Por isso que a gente tem projetos como o Vale Ebenezer, como Boutique Solidária, serviços sociais de alimentação, de cuidados. Porque são gente com problemas insolucionáveis. Mas que a fama do Senhor, que libertou o gadareno, pode libertá-los também. Gente que se torna um pregador poderoso do Evangelho. Gente que muda a história da sua cidade, da sua família, da sociedade que vive. Porque de fato é um testemunho que não dá para negar. Gente que era perturbada na mentalidade, gente que era perturbada nos pensamentos, gente que era perturbada nas atitudes. Diz o texto que depois de liberto, esse homem agora estava sentado aos pés de Jesus, vestido e perfeito juízo. Você já viu esses testemunhos por aqui em Blumenau? Gente que chegou pelas portas dessa igreja há algum tempo atrás perturbado e hoje está assentado aos pés de Jesus, vestido com vestes brancas, novas vestes foram dadas, as vestes antigas foram despidas e agora se vestem como igreja do Senhor. Eu não estou falando de roupa normal, estou falando de vestimenta daqueles que são filhos em perfeito juízo. É nisso que eu creio. Por que eu creio? Porque eu ouvi falar. E quando eu ouvi falar, sabe o que aconteceu comigo? Eu estremeci. Eu me admirei. Quando eu ouvi falar, e tenho ouvido, e já ouvi tantas coisas do Senhor, a minha reação no Espírito foi de uau. Quando eu ouvi falar, eu não fiquei relativizando. Porque tem muita gente que ouve falar e fica relativizando. Isso foi por outro tempo. Isso era história, isso talvez, isso é questionável, talvez nem é cientificamente provado. E o relativismo faz com que a gente enrijeça o nosso coração. Mas olha o que diz Abacuque: eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. A pergunta que eu te faço é: quando você ouve falar da palavra do Senhor, qual é o teu sentimento? É admiração? É fé de que o Senhor fez, por mais que hoje nós vivamos tempos difíceis, de um esfriamento e de uma apostasia, em que a frequência das coisas que nós testemunhamos não parece ser nem de perto aquela que a Bíblia aparenta, mostra. Porque quando a gente abre a Bíblia, a gente está vendo um compilado aqui de uma história escrita em 1500 anos, mas que para todo lado tem milagre, para todo lado tem poder de Deus, Deus falando aqui, Deus fazendo lá, coisas acontecendo sobrenaturais, inexplicáveis aqui e acolá, mas a gente está falando de um período de 1500 anos, não é tudo no mesmo dia, mas ainda assim, muitas vezes no nosso cotidiano, parece que não acontece na mesma frequência, mas a pergunta é: você crê que aconteceu? Quando você ouve uma palavra do Senhor, quando você ouve um cara como eu, pregando aqui, se você começar a analisar para mim, olhar para mim e dizer assim, de perto todo mundo é meio doido mesmo, não sei se... Começar a avaliar a pessoa, talvez você... Mas olha para a palavra, o que eu estou te pregando até aqui é em Cristo? É Evangelho? Você considera o que eu estou falando? Você crê que o que eu estou falando aconteceu? Você crê que é possível acontecer? Isso é tremer diante dos atos. Se você ouve e você crê, se você ouve e você reconhece, se você ouve e você considera, então você pode pedir. Porque quem ouve e crê, pode pedir. E quem pedir, receberá. Olha a oração de Abacuque: ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Ouvi e crie. Faz de novo. Em nossa época. Faz de novo, Senhor, hoje. Faz de novo em 2023, Senhor. Faz de novo as mesmas obras, Senhor. Atos 2, eu creio, eu ouvi falar que o Senhor vai fazer. Faz de novo, Senhor. Faz já, faz agora. Maranata, faz, Senhor. Faz de novo em nossa época as mesmas obras.
torne-as conhecidas em nosso tempo. Por que eu oro assim? Porque eu sei que Ele fez, eu creio que Ele fez, isso me admira, isso o Senhor provoca em mim essa admiração, e se Ele provoca em mim essa admiração, foi Ele quem me falou. Peçam e vos será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta vos será aberta, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate a porta lhe será aberta. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quem de vocês, se o filho pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Se pedir um pão, você vai dar uma pedra? Se vocês fazem isto, quanto mais o Pai Celestial fará aqueles que pedem, buscam e batem. Então faz de novo, Senhor, a minha oração é essa, faz de novo, Senhor, e eu estou vendo o Senhor fazendo muitas coisas já agora, que outrora era só palavra, e hoje o Senhor está fazendo, e tem muita coisa para fazer ainda, e a nossa oração é: faz, Senhor, bate nessa porta da graça e diz: faz, Senhor, faz de novo, faz novamente, faz, porque eu creio que o Senhor é poderoso para fazer novamente. Faz. O Senhor restaurou um casamento lá atrás, lá há séculos e milênios atrás, da falência. Faz isso no meu casamento, Senhor, faz de novo, faz na minha vida o que Tu fizeste lá. Faz, eu creio, eu recebo. Essa palavra não é só historinha, essa palavra é real. O Senhor fez, então faz de novo, Senhor, realiza, torne conhecida a Tua vida. Levanta o meu matrimônio, levanta a minha história familiar, levanta. Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo. Eu estou sentado em lugares, Senhor, eu conheço tanta gente importante, eu conheço tanta gente que é capaz, eu conheço tanta gente influente. Nós vivemos um mundo globalizado, todo mundo conhece, diz até uma estatística, diz que a gente está a 5 pessoas de qualquer outra pessoa no mundo. Mas a gente se sente muitas vezes o patinho feio, o bastardo. Não. O Senhor fez com Moisés, o Senhor fez com Davi, o Senhor tirou gente de trás das malhadas, o Senhor fez com improváveis, o Senhor levantou gente que tinha tudo para dar errado, mas a Tua graça, o Teu amor, então o Senhor faz na minha vida também, e tal como eles entregaram as suas vidas ao Senhor, eu faço uma aliança contigo, Senhor, conta comigo como eu conto contigo. Peça, eu duvido que o Senhor não vai fazer. Bata, eu duvido que a porta não vai se abrir. Busque, eu duvido que você não vai encontrar. Eu ouvi falar, muitas vezes, alguém pregando: vocês me buscarão e vocês me acharão quando vocês me buscarem de todo o coração. Eu ouvi muitas vezes alguém pregar a palavra que Jesus proferiu: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagens. Eu ouvi muitas vezes pessoas pregando uma oração que Jesus ensinou: Pai nosso que estás nos céus, quando vocês orarem, ore assim: venha a nós o vosso reino. Peça, seja feita a vossa vontade. Peça, aqui, nesse homem e mulher de pó, como Tu fazes aí no céu. O pão nosso de cada dia nos dai. Peça. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus, quando ensinou a pedir, disse assim: assim, vocês querem pedir? Querem. Então eu vou botar vocês numa prova. E Jesus fala na oração do Pai Nosso: assim como vocês esperam que os outros façam a vocês, façam vocês aos outros. E esta é a chave que abre a porta da graça. A chave da misericórdia que triunfa sobre o juízo. A chave da igreja que se coloca em serviço. Aqueles que choram com os que choram, que se alegram com os que se alegram. Gente que se importa. Gente que passa pela necessidade, que é alheia, mas entende, é um semelhante. Não dá para deixar de qualquer jeito se eu posso fazer alguma coisa. Esse tipo de coração é o coração que abre a porta da graça.
Sempre falo na igreja. O segredo da nossa prosperidade, o segredo das portas que se abrem para essa igreja, está no cuidado que ela tem com os outros. Está no cuidado que a gente tem com gente que não pode dar nada para a gente de volta. Está na semelhança em que a gente expressa a quem Jesus é, o que a gente tinha para devolver para Ele, o que a gente tinha para fazer por Ele. Nada. É por isso que é misericórdia. Misericórdia é você pegar o teu coração e botar na miséria do outro. Isso é misericórdia. Miséria e córdia. Coração na miséria. E essa atitude, Deus olha e diz assim: olha aí, ó, parecidinho comigo. É filho. Se é filho, é herdeiro, né? Se é herdeiro, tome as promessas. Meu irmão, a promessa do Senhor é para você não dar conta de carregar. A promessa do Senhor é barco de tal forma cheio que você vai ter que chamar alguém para compartilhar. É isso que o Senhor promete. Para uma igreja que entende. Então peça. Faz de novo, Senhor, faz. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. A palavra fala que a ira do Senhor em Romanos 1 se revela contra os homens, contra toda impiedade e injustiça. Porque suprimem a verdade pela injustiça, pela impiedade, pela maldade. Então a igreja é coluna, baluarte da verdade, defensora da justiça, uma igreja que proclama, uma igreja que prega, uma igreja que acredita. Essa igreja pede, essa igreja recebe, essa igreja alcança. E aquilo que é discurso para muitos, porque só ouvem falar, para nós é uma realidade de um Senhor fazendo as mesmas obras nos dias de hoje. Em nome de Jesus, sobre a tua casa, aquilo que você lê será uma realidade nos dias de hoje. Sobre o teu ministério, aquilo que você lê será uma realidade nos dias de hoje. Sobre tudo que você colocar a mão e tudo que você se lançar, aquilo que você lê sobre o Senhor que foi com outros, é o Senhor que é com você hoje. É assim que a gente vive, é nisso que a gente crê. E hoje é um dia para nós sairmos daqui desfrutando de realidades atuais, sustentados em promessas eternas. Saímos daqui hoje usufruindo de um tempo presente de realidades espirituais do Senhor. O avivamento do Senhor: eu derramarei do meu espírito sobre todos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Uma geração de jovens falando em nome de Jesus, inspirados pelo Espírito Santo. Sábado passado nós tivemos lá na igreja um ajuntamento de mais de 1000 jovens. Eu vi isso há 10 anos atrás, quando o Senhor me disse: eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou levantar jovens que vão ser revolucionários, uma revolução espiritual de um grande avivamento. Jovens que serão visionários. Mas não são só jovens, o derramar do Espírito é sobre velhos também. E os velhos eu darei sonhos. Por que o Senhor vai dar sonho para velho? Por muito tempo eu orei: Senhor, para que tu vai dar sonho para velho? E o Senhor me disse: para eles entenderem que eu vou estender os dias deles. Para eles crerem que por mais que eles achem que já viram de tudo, eu vou dar longevidade, eu vou dar vigor. Porque a minha promessa é: na velhice tu dará fruto. Na velhice tu dará fruto. É um derramar do Espírito nos últimos dias, dando longevidade, dando saúde. Todos no mesmo propósito. A gente ouve falar, mas em nome de Jesus, sobre a nossa igreja, sobre o nosso povo, sobre esta parte do corpo de Cristo, na cidade de Blumenau, o que a gente ouve falar será uma promessa realizável, será realidade nas nossas vidas, dia a dia, porque o Senhor fará de novo as mesmas obras e tornará o seu nome conhecido nesta era, neste tempo, nesta igreja, nessa cidade, nesse povo e através desse povo, em nome de Jesus. Você crê em nome de Jesus? Então eu quero te convidar a ficar de pé e nós vamos orar.